Damos boas-vindas aos nossos queridos telespectadores que já nos acompanham há mais tempo e também para você que está chegando agora pela primeira vez. Nós iniciamos o programa de hoje com o quadro Reflexões de A a Z, comentando palavras iniciadas pela letra F. São elas: fim, fatalidade e faculdades. Fim de quê? Nossa ênfase, naturalmente, é o fim da vida. Só que aí tem uma pegadinha. A vida não acaba, não tem final, porque o espírito é imortal. Já mais detalhes. Fatalidade. Existe. Muita gente crê na força inelutável do destino ou do acaso a marcar tragicamente a vida das pessoas. Então, por que certas coisas só acontecem com certas pessoas, com algumas pessoas? E por que Deus apenas fica assistindo as desgraças arrebatarem vidas, amores, fortunas? Faculdades. Certamente não estamos nos referindo aos cursos superiores das universidades, mas às aptidões, as capacidades, notadamente psíquicas. Temos ainda hoje o abraço fraterno e, para encerrar, o presença literária. Fique conosco a partir de agora. Prezados amigos, estamos iniciando nosso Reflexões de A a Z de hoje com 3 temas, como eu acabei de anunciar. E o primeiro deles é fim, simplesmente uma palavrinha com 3 letras, mas de um significado muito profundo para nós todos, não só espírita, creia, não creia, resulta dessa palavra, da meditação em cima dessa palavra, reflexões muito profundas, como a gente vai ver a partir de agora. Eu começo aqui com a Mariana para falar sobre o fim. Fim. Na codificação espírita, Allan Kardec aborda o fim em 2 momentos. Na Gênese, o fim dos tempos, ou os tempos são chegados, e também ele vai falar sobre a morte, o temor da morte, o nada, no livro Céu e Inferno. Então, vamos começar ali com a morte. Muitas pessoas acham que é o fim. Morreu, acabou, tudo, tem que aproveitar o hoje, porque amanhã não existe, porque acabou. Para nós que temos conhecimento da doutrina espírita, que nos traz que o espírito é imortal, esse fim da morte, com a morte, não existe. Existe uma passagem do mundo material para o mundo espiritual. Então a vida continua, porque somos imortais. E quando vamos falar do fim dos tempos, nós temos muito medo, por causa do Apocalipse de João, que fala que o mundo vai acabar. Então nós vamos pegar através da história vários profetas que previram que o mundo vai acabar em tal época, em tal data, em dia e hora marcada, e isso não acontece. O que acontece, na verdade, é que os planetas, os mundos, eles também evoluem. Eles vão evoluindo e vão fechando os ciclos dessa evolução até transformarem em mundos celestes. Então nós estamos no nosso planeta de provas e expiações. Nós estamos caminhando na transição planetária para o mundo de regeneração. Então não existe fim. Porque a humanidade vai acabar, é o fim do mundo. Não, o fim do mundo não existe. Existe a transformação, o progresso, a evolução. Mariana, você colocou algo muito interessante que até não tinha lembrado para ser mencionado, essa parte do sinal final dos tempos, sinal dos tempos, etc. Só voltando um pouquinho sobre o fim da vida, é importante que a gente tenha em conta o seguinte: a maioria da humanidade, a imensa maioria das pessoas no Brasil e fora, são pessoas espiritualistas. Eles acreditam em Deus, acreditam na sobrevivência da alma e tal. O problema é trazer isso para o terreno prático. Nós, da boca para fora é fácil, mas na hora dos grandes testes, das grandes provações,
entre as quais, por exemplo, a perda de um ente querido, ou melhor, a separação de um ente querido, porque perda é um termo inapropriado, exatamente por tudo isso que a gente está colocando, a gente às vezes se abate demais. O sentimento de separação física de alguém que a gente ama muito, e pelas quais às vezes, ou pelo qual a gente é amado, isso claro que é doloroso, é uma provação difícil. Mas nós temos que encontrar essa força. A doutrina espírita nos consola de uma maneira muito, muito racional ao explicar que a alma sobrevive à morte do corpo físico. E isso começa desde o momento do velório. Por isso que muita gente diz, por que o velório dos espíritas, né, de um espírito diferente de outras religiões? Primeiro que geralmente não tem aquela choradeira exagerada, né? Não tem, muitas vezes, geralmente não é cercado de rituais, de velas, essas coisas todas. É uma cerimônia de respeito, de oração, realmente de despedida, de encaminhamento, de pedido aos espíritos superiores, protetores, para encaminhar aquela alma que acaba de se desvencilhar do corpo físico, porém sem, assim, aquelas atitudes muito extremadas, né? Que demonstram desespero. Isso aí só para dar um fechinho sobre isso aí. Vamos passar para o nosso segundo tópico, que é fatalidade. Rose? Fatalidade é um tema bem interessante quando nós pensamos em reencarnação, em vida espiritual, em planejamento da vida na Terra. O que significa o termo fatalidade, né? Regra geral, aquilo que não se pode evitar. Se pensa em fatalidade também quando nós falamos de destino. Dizemos, tal coisa era fatal acontecer, era o destino daquela pessoa. Quando Kardec perguntou aos espíritos se existe fatalidade, eles fizeram algumas distinções muito relevantes. Eles colocaram que fatal, no sentido absoluto, verdadeiro da palavra, é o instante da morte. Se está previsto o desencarne de determinada forma em determinado período, normalmente ele se dá daquela forma naquele período, desde que não haja uma imprudência da pessoa que antecipe o momento, né? Seguida a regra normal, chegado o momento do desencarne, ele acontece. A Kardec, inclusive, pergunta, se não for a hora do morrer, havendo algum problema, a pessoa desencarna, os espíritos dizem que não. Que realmente a pessoa, não abusando, né, ela vive até o momento previsto, chegado esse, ele volta à parte espiritual. Entretanto, existe uma espécie de fatalidade que os próprios espíritos, no livro dos Espíritos, destacam. É o planejamento reencarnatório, as escolhas que o espírito fez antes de nascer para a sua própria vida. Não no sentido moral propriamente, mas em relação às limitações orgânicas, às dificuldades externas que ele vai enfrentar, às questões físicas relevantes de si mesmo e do ambiente que o cerca, não quanto às questões morais que nunca são fatais. Então, o que eles destacam é que, assim como usando um exemplo nosso, né? A pessoa entra numa universidade e, obviamente, existe um currículo, um planejamento. Ninguém se forma em medicina sem fazer determinadas matérias e sem cumprir determinadas cargas horárias em cada uma delas. O currículo é a previsão do curso universitário para que a pessoa adquira determinada habilitação. Quando há um planejamento reencarnatório, o espírito escolhe ou aceita, antes de reencarnar, dependendo do seu estágio evolutivo, determinados fatos que vão lhe acontecer, limitações orgânicas, partida da Terra pelo desencarne em determinado período, dificuldades, acidentes grandes, coisas relevantes do ponto de vista externo e físico. As questões morais não são fatais. O espírito pode sempre escolher como ele vai reagir ou como ele vai agir perante as circunstâncias, porque o seu livre-arbítrio existe, embora as limitações do ambiente e da sua própria personalidade muitas vezes indiquem, né, que ele não vai triunfar completamente em determinadas provas, que vai repetir determinadas experiências, porque são características suas próprias. Do ponto de vista moral, portanto, não há fatalidade. E mesmo do ponto de vista do planejamento reencarnatório, cada ato nosso é uma causa nova para os efeitos futuros. O que significa? Que mesmo que esteja planejada uma vida, às vezes, de grandes provações,
Se nós transcendermos a nossa condição mínima e formos úteis, generosos, nos esclarecermos, lutarmos arduamente para trabalhar no bem, nós atraímos novas causas positivas que amenizam aquele planejamento reencarnatório, trazendo consequências boas que muitas vezes nem estavam na nossa previsão original. Portanto, fatalidade, pela doutrina espírita, só existe quanto ao instante da morte e quanto aos grandes fatos externos que devam nos atingir. Nós somos sempre livres para escolher como nós reagimos a ele, e nossas escolhas morais, embora limitadas pelo nosso estágio evolutivo, são sempre livres também, livres expressões da nossa vontade. O Kardec fala ele pontua, né, que quando estamos preparando ou sendo preparados para a nova reencarnação, nós traçamos, ele diz lá, uma espécie de destino, né? O Richard Simonetti fala que o planejamento reencarnatório é uma carta de intenções que nós podemos, em aqui chegando, cumprir ou não. Então, sempre é passível das alterações. É bem verdade que em certas situações, por exemplo, numa reencarnação compulsória, provavelmente esse espírito vai ter um grau de liberdade muito menor do que um espírito mediano que já por si só está mais consciente das suas necessidades, já faz escolhas mais lúcidas, né, do que aquele que reencarna compulsoriamente para não comprometer o progresso, a evolução, o andamento das vidas de outras pessoas com as quais ele está entrelaçado também. Então, às vezes, ele tem que vir e, geralmente, o livre-arbítrio dele, às vezes, está um tanto quanto tolhido, tal como uma criança que depende fundamentalmente dos pais para se alimentar, para se vestir, para tomar banho, todos aqueles cuidados iniciais, e que vai readquirindo a sua autonomia à medida que fisicamente também vai se desenvolvendo. Só mais um pontinho que eu gostaria de destacar aqui: existe uma outra fatalidade aí que, às vezes, a gente esquece, foge um pouquinho desse viés que a Rose analisou, que é a lei de progresso, né? A lei de progresso é fatal. Todos nós temos que reencarnar, sem isso nós não evoluímos, e todos nós temos que reencarnar várias vezes e temos que seguir em frente. Então, aqueles mais refratários, aqueles que voluntariamente ficam à retaguarda, mais dia, menos dia, eles também terão que retomar o seu caminho de progresso e se reajustar perante as leis divinas. Então, não tem essa de dizer, não, eu não quero, não gosto, eu não acredito. Isso chega para todo mundo, é uma lei universal. Todos nós tivemos um mesmo ponto de partida e teremos o mesmo ponto de chegada, que é a perfeição relativa. Porém, não significa que nem que tenhamos saído no mesmo momento e nem que chegaremos no mesmo momento. Isso vai depender da nossa disposição, do nosso esforço, do nosso trabalho. Quanto mais nós trabalharmos pelo nosso melhoramento, mais rapidamente a gente pode se livrar, se desvencilhar de muitas imperfeições que nos embaraçam o caminho e chegarmos a um ponto de felicidade também, ainda que relativa, mais rapidamente. Bom, terceiro item para fechar, faculdades, Mariana. Faculdades, né? Nós podemos pegar aí ali na questão tanto moral, intelectual do homem, como também da parte espiritual. Então, a faculdade, quando a gente fala assim, a gente já pensa, nossa, a faculdade, a gente imagina, né, uma escola, alunos, mas não é dessa faculdade que nós estamos falando, é a aptidão que temos, né, que cada um de nós vamos adquirindo ao longo da nossa vivência, da nossa evolução. Então, nós temos o espírito, né, ele tem ali a sua faculdade, nós podemos falar da vidência, da psicofonia, da psicografia, dentro da mediunidade. E também na parte moral, que é da parte da caridade, do bom proceder, da parte intelectual, né, do progresso. E essa faculdade ela vai conosco crescendo, sendo burilada de acordo com a nossa evolução e aprendizado através do tempo. E é bem interessante que, então, Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta assim, na questão 361, de onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Então, ele vem, né, os Espíritos respondem a Allan Kardec, que é do Espírito, que reencarnou várias vezes e que durante todas essas reencarnações existe aprendizado. Ele vai modificando o seu comportamento e vai adquirindo, então, as suas faculdades.
Rose, quer complementar alguma coisa? Só acrescentar que é uma frase que resume bem isso, né? Do ponto de vista de dons inatos, sabemos que são experiências anteriores, mas que se resume assim: o espírito sempre é herdeiro de si mesmo. Então, aquilo que ele traz na sua bagagem moral, espiritual, as próprias limitações da vida física são decorrências de escolhas anteriores. Ele herda aquilo que ele construiu no passado e vai ter no futuro aquilo que ele constrói hoje. Algo mais? Não. Quer retomar alguma coisa que faltou para falar? Temos tempo? Temos tempo ainda. Que bom. Eu pensei, o Wilson está sempre mandando eu ficar quieta, eu falo demais. Quando nós falamos de faculdade, nos impressiona, né, a questão daqueles que nascem com determinados dons. Parece tão injusto quando nós olhamos duas crianças em casa, né? Uma com inteligência, saúde, outra limitada desde o nascimento. É muito relevante lembrarmos que somos herdeiros de nós mesmos, sabendo, como o Wilson bem colocou, que esse espírito que hoje é limitado nas suas circunstâncias exteriores está num processo acelerado de aprendizagem, de aquisição de experiências, de resgate, para que ele também cresça e desenvolva todos os dons latentes que todos nós temos. Essa condenação, a fatalidade que existe, né, ao progresso, ela se revela nos dons adquiridos. À medida que reencarnamos, que adquirimos a capacidade de amar, de entender, a inteligência acumulada, são instrumentos que Deus nos permite desenvolver, que estão latentes em nós e que revelam a nossa potencialidade da alma no rumo da perfectibilidade possível, a nossa condenação, a felicidade, a sabedoria, a beleza que um dia vamos conquistar. Pois é, nós somos sempre impulsionados para frente, porque Deus é o nosso Criador. E Deus, a gente sempre enfatiza isso aqui, né? Deus não quer ver o sofrimento das criaturas. Jesus já dizia que do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. E que pode haver mais alegria em recuperar uma que está extraviada do que as outras 99 que já estão seguras no redil. Temos chance, então. Temos chance, com certeza. Todos têm, né? Esse momento de regeneração individual, digamos assim, o nosso momento na estrada de Damasco, né? Todos nós somos sempre permanentemente convidados. A vida nos convida diariamente à melhoria, ao crescimento, ao desenvolvimento moral e intelectual. Depende unicamente de nós de aceitarmos isso, né? Ao invés de ficar esperneando contra algumas adversidades cuja causa a gente desconhece, mas que alguma razão tem, e nós temos que saber enfrentar essa vicissitude com muita fé, com muita coragem, com muita determinação. Muita paz a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos! No quadro Abraço Fraterno de hoje, nós vamos falar de um espírito belíssimo, Eurípides Barçanufo. Eurípides, ele nasceu em Sacramento no dia 1º de maio de 1880 e faleceu muito jovem, desencarnou em Sacramento ainda em novembro de 1918 e ele morreu de gripe espanhola. O Eurípides, ele foi um educador, político, jornalista, médium brasileiro e um dos expoentes e pioneiros no espiritismo do país. Ele foi conhecido notoriamente, principalmente pela atividade de educação, né, tanto a educação formal. Ele era autodidata, então ele estudava e aprendia com muita facilidade, inteligentíssimo. Então,
ele fundou o primeiro colégio espírita do país, o colégio que recebeu o nome de Colégio Allan Kardec, com a inspiração dos mentores que o acompanhavam, e ele disponibilizou a educação gratuita para milhares de pobres órfãos. Num livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Hilário Silva, tem um relato emocionante de Eurípides Barçanufo encontrando-se com Jesus. Eu gostaria de ler um trecho, porque eu gostaria inclusive de recomendar esse trecho, que é do livro, deixa eu pegar aqui para não falar errado, do livro Apóstolo da Caridade, de Jorge Rizzini. Esse relato e outras particularidades e coisas incríveis da vida desse médium está muito bem descrita de maneira linda, poética, por esse autor. Mas nesse trecho, que aqui nesse outro livro, psicografado por Chico, relata o encontro desse espírito maravilhoso, enquanto encarnado aqui, com Jesus. E diz assim, que ele foi tomado, né, de um sono, e nesse momento ele subia sempre. Ele queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas ele não conseguia. Os braços intangíveis tutelavam-se a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. E ele viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que reconheceu em uma campina verdejante. E ele reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que ele estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença de Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, ele começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. E aí, no decorrer da história, ele pergunta a Jesus: Mestre, por que choras? É porque o Senhor passou por todas aquelas dificuldades? E o Mestre olha para ele e diz: não, meu filho. Enlevado, né? Aqui o Mestre fala, enlevado nessa aura de proteção, ele fala: não, meu filho, não sofro pelos descrentes os quais devemos amar. Choro porque todos os que conhecem ao Evangelho, mas não o praticam. Essa é uma das histórias belíssimas desse livro que recomendo, e o nosso forte abraço fraterno vai para esse espírito belo que continua trabalhando por todos nós, junto na seara do Cristo. Muita paz, amigos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEVR no YouTube. Olá, amigos. No quadro Presença Literária de hoje, eu trouxe um livro que eu gosto muito, que é muito instigante, especialmente para aqueles que dizem que as comunicações dos espíritos não estão provadas, que espiritismo não é ciência, que não existe nenhum histórico de estudo sério a respeito das aparições dos espíritos. É esse livro do Wallace Rodrigues, Kate King. Do que ele trata?
Ele conta a história das materializações do espírito Kate King com auxílio da médium Florence Cook por volta de 1870. Como é que começou o estudo desses fenômenos mediúnicos? Sir William Crookes morava em Londres, era um grande químico famoso na Inglaterra, detentor de várias medalhas pelas suas pesquisas, professor de química na Universidade de Chester, era diretor do Instituto de Química Britânico e do Instituto de Engenharia. Tinha premiação por causa das suas pesquisas dos raios catódidos, a descoberta de um novo elemento, o talio e sua descrição, e principalmente porque ele detectou o quarto estado da matéria, o estado radiante. Foi nomeado cavalheiro pela Rainha Vitória, né, por causa das suas pesquisas. Era um cientista renomado. E eu, como a maioria, um tanto cético, e não acreditava, obviamente, na manifestação dos espíritos. Achava que aconteciam fraudes, que eram mistificações, que as pessoas realmente, os espíritos não se comunicavam. Ao mesmo tempo, uma jovenzinha chamada Florence Cook via espíritos desde a primeira infância ao seu redor, enxergava-os normalmente, contava suas histórias, era tida até como meio excêntrica pela família, que tinha dúvida se acreditava muito naquilo ou não. Quando ela tinha 15 anos, foi convidada por uma amiga para participar de uma sessão mediúnica e, através da sua mediunidade, começaram a acontecer fenômenos de levitação de objetos, movimentação, comunicações mais complexas, e aquilo chamou a atenção. Em pouco tempo, essas manifestações mediúnicas foram popularizadas, divulgadas e, como é normal, ela começou a atrair muitas críticas. Muitas publicações, pessoas que compareciam às reuniões queriam provar que tudo era fraude. E Sir William Crookes também não era exceção, ele também acreditava que eram fraudes. Sabendo da opinião desse cientista renomado, o que a menina de 15 anos fez, mesmo na Londres daquela época? Saiu escondida de casa, sem avisar os pais, os amigos, irmãos, ninguém, e identificou o endereço da casa de William Crookes, bateu a porta, se apresentou e disse que ela era a médium que estavam falando que estava fraudando, mistificando e fingindo as comunicações. E fez um desafio ao cientista famoso. Disse que se colocava à disposição dele, da esposa dele, para que a revistasse, para que ele estudasse as materializações dos espíritos que aconteciam através dela ou com o auxílio da sua energia mediúnica, e que, se houvesse fraude, ele poderia publicar. Mas se ele conseguisse constatar e se convencesse da veracidade daquelas materializações, ele tinha a obrigação moral de se retratar e publicar o resultado das suas pesquisas. Imagine uma menina de 15 anos daquela época, né, lançando esse desafio para um cientista famoso. E ele, como era muito honesto nas suas convicções, aceitou. E a partir daí, durante 3 anos, ele estudou as manifestações de materialização do espírito Kate King através da médium Florence Cook, com numerosas fotografias, registros, depoimentos. O que o Wallace Rodrigues traz nesse livro, Kate King? O relato dessas experiências, com todos os depoimentos dos cientistas da época que participaram dessas sessões, em que ele, ao cabo de algum tempo, se convenceu de que não havia fraude, que realmente os espíritos sobreviviam à morte do corpo físico e conseguiam voltar e se materializar, se manifestar. Publicando essa retratação, sendo perseguido por causa disso, seus títulos quase foram todos revogados. Ele se conservou por um bom período mais discreto quanto à sua opinião, mas no fim da vida reiterou que estava inteiramente convencido da imortalidade da alma e de que essas manifestações mediúnicas aconteciam, provando que a morte não existe. Até mais, fiquem conosco.